Olá, pessoal, boa noite. Bom, agora que está gravando, né? Vamos lá. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciar a nossa aula de estatística, nossa primeira aula de estatística, né? E antes de iniciar, eu acho que é bom deixar bem claro é que pelo menos a minha aula, ela é muito aberta a qualquer discussão. Então, se vocês tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser colocar alguma coisa que acrescente na nossa aula, fiquem à vontade, tá bom? Sintam-se à vontade para fazer o que vocês acharem interessante e que contribua com a nossa aula. E se tiver alguma dúvida, por favor, pode perguntar. Não se acanhe com isso, tá bom? Bom, a nossa primeira aula, ela vai falar um pouco da estatística e na história, o como surgiu. E, e a partir desse momento a gente vai tentar trazer um pouco dessa questão do surgimento ou dessa necessidade da estatística da história, na história, para a nossa área do turismo, né? Que a gente vai trabalhar com estatística no turismo, tá bom? Vocês me ouvem bem? Acham que eu devo falar mais alto? Para mim tá bom. Tá bom? Então eu só peço que coloquem o microfone no mudo e assim que vocês tiverem que falar alguma coisa, quiser perguntar, tiver alguma dúvida, perguntem, tá bom? Fiquem à vontade. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a partir desse momento que eu compartilhar a tela com vocês, eu não vou conseguir mais enxergar vocês. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, quiser perguntar, vocês podem ligar o microfone e perguntar a qualquer momento, tá bom? Ok, professor. Aqui, estou compartilhando a tela. Ok. Chega. Ok. Pronto. Então, a gente vai falar um pouco. Esse arquivo é um arquivo aí que eu já venho utilizando há algum tempo. Depois da nossa aula, depois mesmo a aula gravada, eu vou disponibilizar para vocês lá no Cigar, tá bom? Junto com os outros arquivos. Então, a estatística, né? Introdução histórica. A estatística, como a matemática em si, lá nas antiguidades, não é uma descoberta humana, não é algo que estava ali pronto e alguém chegou lá e simplesmente, né, desco- descobriu a estatística e falou, eureka, achei, né, a estatística. Não. A estatística, ela é uma criação humana. E ela é uma criação humana por meio de algumas necessidades humanas, assim como a matemática, né? A matemática a estatística é um ramo da matemática. A matemática, ela foi criada de certo modo, para tentar, apesar que muitos discordam disso, né? Mas para tentar facilitar o nosso dia a dia, né? Para tentar facilitar o dia a dia do ser humano e assim por diante. A estatística não é diferente. A estatística, de certo modo, não com esse nome, né? Estatística, ela surgiu aí desde as antiguidades para tentar facilitar o nosso nome. Né? Antigamente, os povos eram muito reinos, né? Reinos. As pessoas nesses reinos nós tínhamos reis, as pessoas que comandavam nessa época, né? E nessa época algumas famílias que moravam aí, os chamados camponeses, moravam nesses reinos, tinham que pagar os seus impostos, né? Então o rei, de certo modo, tinha que registrar o número do habitante que ele teria que, de certo modo, proteger, né? Ele tinha que registrar, por exemplo, os números de nascimentos e os números de óbitos dentro de um certo período. Eles avaliavam essas riquezas, de certo modo, de cada povo ali, por exemplo, que pertencia ao seu reino, de modo que isso pudesse render algum tipo de cobrança de impostos e assim por diante, né? Era também registrados, de certo modo, em alguma
de algum modo, né, vamos pensar assim, os estoques de alimentos e assim por diante. Então percebam, embora não se falasse matemática ou estatística, essa questão de registrar, de quantificar, essa questão de ter um controle, até mesmo de sobrevivência, um controle para se proteger, o controle para atacar, por exemplo, né, surgiu da necessidade humana. Né? No século XVI, surgiram aí o que nós chamamos hoje aí, das primeiras tábuas de registro de batizados, casamentos, nascimentos. Naquela época, hoje a gente fala de tábuas, né? Mas naquela época era tudo registrado em argila, deixava secar no sol e aquilo ali virava uma tábua. Bom, no século XVIII, né, vamos pensar aí, o Godofredo denominou estatística o estudo da matemática, né, de catalogação, catálogo, enfim, de dados numéricos coletivos. Então, no século XVIII, nós tivemos aí uma primeira definição, um primeiro conceito do que eles entendiam que era estatística. Então, estatística era, de certo modo, registro de dados, né? De dados numéricos coletivos. Então, número de habitantes, número de óbitos. E esses registros, de certo modo, era para ter um certo tipo de organização desses dados, né? Qualquer que seja esse dado. Então, nesse momento, verificou-se que a estatística poderia ser utilizada para tomar conclusões e decisões. Vamos pensar assim, né? Tomar decisões tirar conclusões e tomar decisões. Conforme o número de habitantes ou conforme o número de nascimento, é possível prever algumas coisas. E a ideia desses registros é que esse tipo de registro pode nos ajudar a tomar algum tipo de decisão, né? Por exemplo, a taxa de natalidade é maior ou menor do que a taxa de mortalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que está morrendo mais pessoas do que nascendo pessoas. Isso implica dizer que, se continuar nesse mesmo ritmo, com um certo tempo, uma certa população, um reino, ela pode acabar, né, se extinguir, porque está morrendo mais pessoas do que nascendo. Então é preciso, de certo modo, que o rei tome alguma decisão para que isso acabe, ou para que isso diminua, para que a taxa de natalidade seja maior que a taxa de natalidade do que a taxa de óbitos, né? Vamos pensar assim. Bom, esses números, esses registros, de certo modo, eles podem ser de várias maneiras, né? Esses registros. Eles podem ser em números, eles podem ser em gráficos, eles podem ser em tabelas. A partir do momento que a gente pega essa estatística, começa a representar esses dados numericamente, graficamente e por meio de tabelas, é possível, de certo modo, analisar esses dados de um modo geral, ou até mesmo específico, né? De modo com que isso nos auxilie nas tomadas de decisões. Então, um exemplo, vamos lá, nós temos a taxa de criminalidade, a taxa de analfabetismo, inflação, todos esses dados aqui, eles podem ser representados numericamente, graficamente, né, por meio de tabela. E a ideia é o seguinte, esses são exemplos das estatísticas que nós temos hoje, atualmente, né, e são dados tão importantes que interferem, por exemplo, na política, né? Ou na ação política de um certo poder executivo. Então, por exemplo, se a taxa de criminalidade estiver alta, né? Qual seria, então? A taxa de criminalidade, existe um cálculo de como chegar nisso, né? Taxa de criminalidade, a taxa do analfabetismo. Se eu não me engano, na época do Lula, quando ele entrou,
ele batia muito na tecla do analfabetismo, que na época era muito alto, né? E na época a taxa de desemprego é uma coisa que interfere muito também na questão de política e assim por diante, audiência de programa de televisão, enfim, existem vários exemplos hoje no nosso cotidiano que utiliza da estatística para tomadas de decisões, né? Ou não, né? Pelo menos para ter um certo tipo de controle, um certo tipo de análise. Esses são alguns exemplos que hoje nós utilizamos aí, hoje no nosso dia a dia nós utilizamos, ou pelo menos já ouvimos falar em algum momento no nosso dia a dia. Bom, o que nos interessa na estatística, né? Primeiro, a estatística, de certo modo, o que nos interessa nela é estabelecer um conjunto de métodos que possibilitem o quê? Obter, organizar e analisar informações numéricas. Então, logo, por deste modo, a gente consegue perceber assim, que estatística é um conjunto de métodos, né? Esses métodos, né, têm por interesse obter alguns dados, coletar dados, organizar esses dados e a partir do momento que nós tivermos esses dados, a gente pode fazer a análise desses dados, né? Tomar alguma conclusão, vamos pensar assim. Geralmente são informações numéricas, mas vocês vão perceber que nem sempre são necessariamente informações numéricas. Bom, como realizar uma pesquisa, né? O Instituto de Pesquisa Ibope, Datafolha, né? Como que eles fazem isso? Vamos lá. Isso aqui é uma pesquisa numérica. Existem alguns tipos de pesquisa. O Ibope, por exemplo, ele tenta, de certo modo, fazer uma pesquisa de. Vamos pensar assim, é porque eu vou entrar em alguns conceitos já estatísticos que a gente vai poder falar um pouquinho mais para frente, mais aprofundado. Mas Ibope, vamos pensar assim, geralmente eles fazem pesquisas eleitorais. Então, sem falar de candidato A ou B, mas pesquisa eleitoral. O Ibope, em meio a uma população, ele quer saber, por exemplo, qual seria a popularidade de um certo candidato nessa população. E como ele faz a pesquisa? Ele faz a pesquisa com toda a população, né? Qual que é a lógica? Como é que a gente vai ter, de certo modo, uma confiabilidade nessa pesquisa, né? Então, vamos lá. O Ibope, por exemplo, ele não faz a pesquisa com toda a população. Ele faz apenas com uma quantidade pequena de população, e essa quantidade pequena nós chamamos de amostra. Então, ele faz uma pesquisa com uma amostra, e essa amostra, ele pega os dados, obtém os dados dessa pequena amostra, organiza os dados, e aí começa a analisar esses dados. A partir da análise desses dados da pequena amostra, ele começa então a generalizar para toda a população. Então, não é à toa, por exemplo, e aí é muito forte isso, né? Quando a gente fala assim, não é à toa, por exemplo, que a gente vê pesquisas eleitorais, candidato A tem tantos por cento, candidato B tem tantos. E geralmente, no final, né, das eleições, essa pesquisa realizada com a amostra realmente aconteceu. Mas nem sempre acontece, né? Porque, por exemplo, quando se trata-se de pesquisa eleitoral, a opinião popular, ela pode mudar de um dia para o outro, dependendo de algumas ações, por exemplo, dos políticos, né? E assim por diante. Né? Então, neste caso, eles não fazem com toda a população, apenas com a amostra, né? Mas qual que é a lógica disso, né? O estudo será feito através de uma amostragem? Como assim? Uma amostragem, né? Então, em relação à pesquisa, e até mesmo para vocês aí no curso de turismo, é bastante interessante que existem muitos dados que realizados, ou pesquisas que são realizadas por meio de amostras.
Essas amostras têm o que nós chamamos de grau de confiabilidade. É possível, então, prever qual seria o grau de confiabilidade dessa pesquisa. Então, por exemplo, novamente eu vou trazer um exemplo aqui para vocês da pesquisa eleitoral. Quando eu falar, o candidato A está com 55%, com margem de erro de 5% para mais e 5% para menos. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa pesquisa ela foi realizada com uma população, ou uma amostragem da população, e essa amostra da população, essa amostragem, existe um cálculo, e foi feito esse cálculo para falar, olha, o grau de confiabilidade dessa pesquisa, existe um erro, e o erro é de 5% para mais ou 5% para menos. Ou seja, existe uma grande possibilidade, 99,9% ou 99,5%, de que o resultado esteja entre essa variação de 5% para mais ou 5% para menos. A probabilidade de estar nessa variação é alta, que é o chamado estudo de erro. E por que, né, o estudo com amostragem e não com a população toda? Existem várias justificativas de por que isso. Mas uma delas é o tempo, outra delas é a economia financeira, outro fator seria a facilidade de se trabalhar, de se organizar os dados em tabelas e gráficos, e assim por diante. Existem N fatores que corroboram, né, e nos ajudam a entender, até mesmo por que escolher uma amostra de uma população e não a população toda. Tá, existe pesquisa que pesquisa a população toda? Existe. E essa pesquisa é chamada censo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela mais adiante, mas existe sim uma pesquisa que leva em relação toda a população, né? Bom, esses dados, então, eles são organizados aí em tabelas e gráficos, né? Aí, a partir desses dados, nós conseguimos, de certo modo, calcular médias, porcentagens, taxas, índices, e assim, coeficientes, e assim por diante. Essa etapa, né, de organizar dados, né, por meio de tabelas e gráficos, calcular médias, porcentagens, né, trata-se de um procedimento que dentro da estatística nós chamamos de estatística descritiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que a estatística por si só, ela é separada em duas partes. Não é que ela é separada, vamos falar assim, ela é subdividida em duas partes que se complementam, né? Então, assim, esse processo de obter, coletar dados e organizar dados, ele faz parte dessa estatística descritiva que descreve os dados, né, de algum modo. Agora, estabelecer hipóteses, né, proceder a uma comparação, elaborar uma conclusão científica, né, ter alguma ideia a partir daqueles dados que foram organizados, é chamado, então, da estatística inferencial. Nós, aqui da disciplina de estatísticas, vamos trabalhar somente a parte da estatística descritiva, tá bom? Nós não vamos nós vamos ver um pouquinho da estatística inferencial, mas não tanto, e vamos aprofundar mais na estatística descritiva. Bom, agora olhando para o lado do turismo, né? Quais dados podem ser coletados na área do turismo? Bom, são pessoas, né? Por exemplo, pessoas que estão vindo visitar Nova Chavantina, né? O clima, financeiro, destinos e assim por diante. Quais são os dados de interesses? Né? Bom, cotação de moedas, roteiros mais visitados, inflação, violência urbana, embarque e desembarque e assim por diante. Vamos trazer aqui um exemplo
por exemplo, na área do turismo, que é de interesse nosso. Essa tabela, na verdade, esse gráfico, gráfico de barras, traz algumas informações sobre desembarques de voo nacionais, na casa de milhões, do período de 1995 a 2005. Perceba só que, dentro desse período de 10 anos, esse período aí que foi, é possível perceber que a quantidade de pessoas que desembarcaram aí em voos nacionais praticamente triplicou, né? Praticamente quase aí triplicou. Perceba que dentro do período de 10 anos aí, muitas pessoas começaram então a fazer voos nacionais. Então, teoricamente, esta poderia ser uma tendência em questão turística, né? O aumento de passageiros por meio de vias aéreas, né? Por meio de transportes aéreos. Bom, uma outra aplicação aí na área do turismo, de estatística, mas por enquanto são dados descritivos, apenas para que a gente pudesse, então, de certo modo, analisá-los, para a gente entender como é que funciona um pouco a estatística dessa área. Bom, aplicação de recursos na promoção do produto turístico no Brasil. Então, vamos lá. A aplicação dos recursos. Nós temos aí o que foi orçado pelo governo e o que realmente foi gasto para a promoção do turismo brasileiro. Então, aí nós temos novamente os dados em gráficos de barras. E esses gráficos é possível fazer uma comparação do ano de 1999 a 2005. Em amarelo é o que foi orçado. Em azul é o que realmente foi executado a partir aí do que teve, né, de orçamento. Então perceba só que do ano de 1999 a 2005 os valores aí subiram muito, né? Então houve aí, de certo modo, uma grande propagação, uma grande promoção do produto turístico. É possível analisar que, embora tenha orçado bastante, uns valores altos, vamos pensar assim, não foi executado tudo aquilo que foi planejado. E que, do ano de 99 a 2003, essa promoção do turismo, houve aí uma oscilação. Mas que de 2004 a 2005 houve uma propagação muito grande, que de certo modo salta aos olhos de quem vê, por exemplo, essa tabela. Certo? Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? E aí? Não, até agora nada. Até agora tá dando para acompanhar. Tranquilo, então? Carol? Gabi? Gabriela? Gabi? A Gabi, eu acho que a internet dela caiu, é que ela tá na zona rural. Mas Desculpa, eu não ouvi. Seu áudio tá a baixinho. internet da Gabi deve ter caído. Mas você tá tranquilo, né, Estão me Carol? ouvindo agora? Agora sim. Tô sim. É que a Gabi tá na zona rural, deve ter caído a internet dela. Ah, tá. Ok, então. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem falar, tá bom? Bom, então, ok. Vamos lá. Entrando já em alguns conceitos da estatística, vamos lá. Primeiro, população no universo. A gente precisa, de certo modo, entender o que é isso. Porque lembra que eu falei, vamos fazer uma pesquisa, mas a gente tem uma população. A gente vai fazer pesquisa com toda a população? É viável fazer pesquisa com toda a população? Não. Sim. Não sei, vai depender do objetivo da pesquisa sua, mas geralmente não se faz com toda a população.
Até porque é quase que impossível fazer a pesquisa com toda a população. Bom, mas vamos lá. O que é população? Ou universo estatístico, né? População é o conjunto da totalidade dos indivíduos que apresenta uma característica comum, cujo comportamento se quer analisar. Então, esse conjunto ele pode ser finito ou infinito. Por exemplo, pessoas do sexo masculino de Nova Chavantina. Então, isso é uma população. Com todas as pessoas do sexo masculino de Nova Chavantina. Né? Desde mamando até o caducano, né? Então, desde o bebê até o idoso. Universo. Número de vezes que se pode jogar um dado. Então, ok. Né? Pessoas, a quantidade de pessoas ela é finita. É possível, de certo modo, contar quantas pessoas do sexo masculino tem em Nova Chavantina. Agora, número de vezes que eu consigo, que eu posso jogar um dado, isso já é infinito, né? Eu posso jogar um dado infinitamente. Né? Tantas vezes quanto eu queira. Então, a população, ele é um conjunto de indivíduos, né? Um conjunto de elementos, que apresenta a mesma característica, né? Então, tem uma característica comum. E essa característica é o que eu quero analisar. A amostra é um subconjunto finito da população. Ou seja, é parte da população. Exemplo, de todas as pessoas do sexo masculino de Nova Chavantina, eu quero pesquisar aquelas que têm, né, mais de 35 anos. Esse é um exemplo. Então, assim, de todas as pessoas do sexo masculino aqui de Nova Chavantina, eu quero, então, fazer pesquisa com adultos, né, ou com pessoas que tenham 35 anos ou mais. Então, esse é um pequeno grupo de todo esse grupo, de toda essa população. Esse, vamos dizer assim, é uma pequena amostra de toda a população, que nesse caso a população é pessoas do sexo masculinos de Nova Chavantina. Ok? Só um minutinho. Acho que a Gabriela voltou, né? Professor, minha internet caiu aqui. Não, tranquilo, Gabriela. Eu vou deixar essa aula. Ela está sendo gravada, né? Eu vou deixar essa aula salva lá ou deixar lá no Cigarra, tá bom? Tá bom, obrigada. Como eu disse para vocês, essa característica comum, geralmente, é o que se quer analisar. E essa coisa que a gente quer analisar, esses elementos, nós chamamos isso de dados. Né? Esses dados que a gente quer analisar, ele pode ser quantitativo ou qualitativo. São características dos dados, né? São características dos dados que a gente pode pesquisar. Bom, quais são os dados qualitativos? Qualitativos, né? O nome já é bem qualitativo, são qualitativos, qualidades. Então vamos lá. Dados qualitativos são os dados que podem ser atribuídos em categorias mutuamente exclusivas. Então, por exemplo, dentro dessa questão de dados qualitativos, nós temos dois tipos de dados qualitativos: os ordinais e os nominais. Bom, os ordinais apresentam um certo tipo de ordenação, um certo tipo de ordenação. Está na cabeça aqui o nome. Um certo tipo de. Oh, meu Deus. Categorização, mas não é categorização. Enfim, me fugiu a palavra aqui, mas existe, de certo modo, uma hierarquização, uma hierarquia. Lembrei a palavra. Uma hierarquia. Por exemplo, o grau de escolaridade. Então, por exemplo, vamos pensar assim: existe, eu vou colocar entre aspas, essa hierarquia, porque é um conhecimento social. Vamos lá. Grau de escolaridade, existe um certo tipo de hierarquia. Como assim? Tem o ensino primário, ensino fundamental. Eu percebo que conforme eu vou aumentando, parece que existe uma hierarquia dizendo assim, ó,
o último que eu estou falando é melhor que o outro. Então, uma hierarquia. Bom, então, ó, ensino primário, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino profissionalizante, ensino superior, pós-graduação mestrado, pós-graduação, eu esqueci, né, especialização, pós-graduação mestrado, pós-graduação doutorado e pós-graduação pós-doutorado. Perceba que existe uma hierarquia. Parece-me, por exemplo, falar assim, olha, parece que um professor mestre é melhor que um professor apenas graduado, né? Então, existe um certo tipo de ordenação, classificação. Por exemplo, classe social. Nós temos a classe média, a classe baixa, né? A classe alta, a elite. E existe um certo tipo de hierarquia, que quanto menor for a classe, pior é, né? Bom, já vamos pensar assim, nos dados, nas variáveis qualitativas nominais, esse tipo de hierarquização não existe, né? Por exemplo, o sexo, masculino ou feminino. Não existe, né? Um melhor que o outro. O estado civil, solteiro, casado, né? Namorando, né? Enfim, divorciado, não existe. Essas qualidades, por isso se chamam qualitativos, elas não têm nenhuma hierarquia. Então, por não ter nenhuma hierarquia, esses dados são chamados de variáveis qualitativas nominais. Não existe hierarquia. Se eu quero pesquisar, por exemplo, quantos professores, ou o grau de escolarização dos professores da Unemat, o grau de formação, né, dos professores da Unemat. Então, existe uma hierarquia nisso, que seria o grau de escolaridade. Então, o fato de eu pesquisar os dados qualitativos de um professor, que neste caso requer uma certa ordenação, uma certa hierarquia, isso quer dizer que esses dados que eu estou pesquisando são dados qualitativos ordinais. Fica meio confuso? Ou deu para entender mais ou menos? Tentando entender. Eu acho assim, tá, vamos continuar aqui. Agora eu passo uma atividade para vocês, e a partir da atividade vocês acredito que começa a ter um pouco mais de entendimento sobre o que você está falando aqui. Bom, nós falamos dos dados qualitativos. Tem duas características do dado qualitativo, desculpa. Já os dados quantitativos, qualitativos, qualidade. Cor do cabelo, cor dos olhos, grau de escolaridade, vamos pensar assim, bairro em que mora, e assim por diante. Quando se trata de uma qualidade, de certo modo, uma variável qualitativa que você está pesquisando. Agora, quando os dados são expressos por números, então esses dados é chamado de dados quantitativos. E esses dados quantitativos, existem duas categorias também: os discretos e as contínuas. As discretas é quando não existe nenhuma mensuração, são dados inteiros. Por exemplo, número de filhos, a quantidade, quantos filhos você tem? 0, 1, 2, 3. Não existe meio filho. Não existe 2,5. São números inteiros. Eu tenho 2 filhos, tenho 3 filhos, tenho 4 cachorros, né? Não existe metade. Por exemplo, quantos carros você tem? Né?
Número de carros locados. Mas quantos carros você tem? Ah, eu tenho um carro, 2 carros. Né? Não existe, eu vou alocar metade de um carro. Então, dados discretos, né, vamos pensar assim, as variáveis quantitativas discretas são números redondos, inteiros, contagem. Já as variáveis quantitativas contínuas são mensurações. O que isso quer dizer? Vamos lá. Exemplo, peso. O peso de algo, alguma coisa ou alguém não é algo exato, é apenas uma mensuração. A altura é também uma mensuração. A distância entre duas cidades é uma mensuração. Então, tudo que é mensurável e pode também ser escrito de certo modo com números decimais é o que nós chamamos de dados quantitativos contínuos. Ok? Gente, se vocês tiverem com alguma dúvida, se quiser dar um exemplo, só para tentar confirmar o que vocês estão pensando, pode fazer, fique à vontade, tá bom? Bom, em geral, um esquema de um estudo, aí vamos pensar assim, como é que funciona? Funciona assim, eu tenho uma população, na verdade, eu tenho uma questão de pesquisa. E aí a questão de, primeiro eu vou lá na população, da população eu defino uma quantidade de amostra, eu posso ter, por exemplo, com essa amostra, duas questões de pesquisas. E essas questões fazer um certo tipo de comparação. Ou eu posso ter duas amostras e fazer, de certo modo, a comparação. Tem uma amostra, aí eu faço, de certo modo, um experimento, eu organizo esse experimento, eu posso fazer a comparação desses dois experimentos, organizo ele, sei lá, em tabelas, gráficos, faço comparação desses dois, e a partir dessa comparação eu posso dar significado para cada um desses indivíduos, ou desse estudo. Né? E aí, a partir dessa interpretação do que eu tenho, a partir da interpretação do estudo dessa amostra, eu posso expandir essa conclusão para toda a minha população. Então, por exemplo, eu quero pesquisar com os professores, o grau de escolaridade dos professores, o grau de formação dos professores aqui de Nova Chavantina. Então, os professores do campus da Unemate de Nova Chavantina. Então, perceba só, a Unemate é composta por alunos, por técnicos administrativos, eu quis pegar apenas os professores. Então, já peguei uma amostra da Unemate por completo, que seria apenas os professores. E aí eu faço a pesquisa com os professores, grau de formação, não sei o quê, enfim. E essa pesquisa pode me trazer dados tão relevantes que eu posso generalizar o resultado dessa pequena amostra dos professores para toda a população da Unemate. Né? Então, enfim, é possível, de certo modo, definir a característica de uma população completa a partir de uma amostra dessa população. Como é que a gente faz isso? A estatística, por exemplo, é uma das maneiras que se traz a possibilidade desse tipo de estudo. Bom, eu trouxe aqui também um outro modo, o seguinte, gente, olha lá. Arredondamentos. Parece simples, mas é preciso. O arredondamento que a gente faz, né, os números aproximados e arredondamentos de dados, o que a gente faz é obedecendo uma norma da ABNT, né, Associação Brasileira de Normas de Trabalhos. E essa norma, ela precisa ser respeitada, e é assim que acontece. Na verdade, nós, no dia a dia, nós praticamente já fazemos desse modo. Mas é preciso que a gente sistematize e coloque no papel isso, tá bom? Então vamos lá. Só para que vocês tenham uma noção aqui. Primeiro, quando o primeiro algarismo a ser abandonado, né, no arredondamento for 0, 1, 2, 3, 4, fica inalterado o último algarismo aprendendo assim. Então vamos pensar assim. Eu tenho aqui 23,33.
Eu quero arredondar apenas uma casa depois da vírgula. Então, eu vou abandonar o 3 que está aqui em evidência. Certo? Se ele é menor que 5, então o meu resultado anterior continua inalterável. Né? Toda vez que for menor que 5, eu não altero nada. Perceba só. 3,021. Se eu quero arredondar para a segunda casa decimal, como 1 é a última casa a descartar, eu mantenho inalterado o 3,02. Tá bom? E assim eu faço com todos os outros que, a partir do número ser o algarismo, né, a ser abandonado, for menor que 5, mantém inalterado. Agora, se for maior que 5, por exemplo, 6, 7, 8 e 9, a gente acrescenta 1 no número anterior. Por exemplo, 23,38. Eu quero arredondar apenas uma casa, uns décimos, para décimos, né? Então, perceba que depois do 3 é o número 8. O número 8 é maior que 5, então a gente acrescenta um número nos décimos, 25,4. Né? Perceba aqui, ó, quero arredondar para centésimos. Então, eu vou ter que abandonar o 6. Como o 6 é maior que 5, então a gente acrescenta um número no 2 ali. Centésimos. Bom, e quando for igual a 5? Né? Quando o próximo número é igual a 5? O que acontece? Então, tem dois procedimentos. Primeiro, se após o 5 seguir, em qualquer caso, tiver um número diferente de 0, acrescenta-se um número. Então, ó, 275,85001. Então, depois do 5, ó, é o 5, mas depois do 5, existe um outro número diferente de 0. Então, se existe um outro número diferente de 0, acrescenta uma unidade no número 8. Né? 235,85501. Então, olha, a gente quer arredondar para centésimos, né? A partir do número 5 aqui, perceba, a gente tem que abandonar a partir do número 5. E, olhando para depois do 5, tem um número, e é o número 1. Se é o número 1, logo acrescenta-se uma unidade na casa anterior. Tá, mas se não tiver nenhum número depois do 5? Bom, se não tiver nenhum número, né, depois do 5, ou seja, nenhum número diferente de 0, embora não apareça, mas depois seria todo 0, a gente precisa analisar o algarismo que antecede o número 5. Bom, se for ímpar, permanecerá com. Desculpa. Se for ímpar, a gente acrescenta uma unidade. Se for par, permanece como está. Então, por exemplo, olha só. 246,35. Quero arredondar para décimos, ou seja, eu vou descartar o número 5. Mas depois do 5 não existe nenhum outro número, então eu olho para o número anterior, 3. É o número ímpar, então se for um número ímpar, acrescento uma unidade, 245,4. Agora, ó, número ímpar aqui, ó, 275,855, ou 855. Eu quero arredondar para centésimos. Então, eu vou ter que descartar o 5. Depois do 5, que está em negrito, não existe nenhum número. Então, eu vou olhar para o número anterior, que também é um 5. Se for ímpar, acrescento uma unidade. Então, vai ficar 235,86. Agora, se for par, permanece como está. 246,85. Eu vou ter que descartar o 5. Depois do 5 não tem mais nenhum número. Então eu olho para o anterior dele, o antecessor, né? É um número par. Se for par, não acrescenta nada. Deixa do jeito que está. Ok? Deixa do jeito que está. E aí, pessoal, como é que tá? Tá tranquilo? Tranquilo, favorável? Ainda dá para permanecer sentado na cadeira ainda, professor.
Ó, então, para não ficar tão desgastante, eu tenho uma pequena lista de atividades, porque assim, ali já vai começar com técnicas de amostragem. Eu vou parar por enquanto por aqui, eu vou disponibilizar uma lista para vocês, eu vou até apresentar para vocês essa lista aqui, mas não na gravação, eu vou deixar disponível também no Cigarra, para que a gente comece então a pensar nessas questões, ou no que foi apresentado aqui agora, tá bom? Só um minutinho, vou parar a gravação, a apresentação. E parar a gravação também. E aí, a gente vai começar a resolver a primeira lista de atividades a partir de agora.